Olá, boa noite. Graça e paz, Deus te abençoe. Eu gostaria de te dar um breve aviso. Quarta-feira próxima, às 20 horas, como toda quarta, via de regra, a gente tem tido nosso encontro pelo aplicativo Zoom, pelo seu celular ou pelo seu computador, pelo Zoom. A gente tem das 8 da noite até as 9 da noite, meditado, geralmente um capítulo por quarta-feira, na Sagrada Escritura e aprendendo para nossa vida o que significa aquilo que aquele homem experimentou e o que aquilo pode trazer de proveito para a nossa vida em obediência à vontade de Deus. Tem sido muito rico, muito proveitoso. Se você tem dúvida, pergunta para alguém que tem participado. Olha, é legal lá, vale a pena. Você aprende alguma coisa lá quando está estudando Jó pelo aplicativo Zoom com os irmãos? Você vai ver tanto de testemunho que a gente já tem ouvido de pessoas que têm sido abençoadas pela palavra de Deus. Não fica assistindo novela, jogo de futebol, perdendo tempo com outra coisa, se a sua igreja se reúne para poder meditar nas Escrituras. Agora, se você tiver alguma coisa mais importante para fazer, que não meditar nas Escrituras, então faz. Mas eu acho difícil, se você não tiver um compromisso, se você não tiver, de algum modo, impedido, não vai ter nada mais importante do que você meditar na palavra de Deus, junto com a sua igreja. Você é nosso convidado, quarta-feira, às 20 horas, tá bom? A gente espera lá. Uma outra coisa, na igreja em São Simão, na verdade entre São Simão e Serra Azul, tem um acampamento lá. É um acampamento, né, que foram de umas pessoas que eram chamadas de sem terra, então eles foram assentados, eles estão um bom tempo na terra, e lá nesse assentamento, que fica entre São Simão e Serra Azul, ali no meio da rodovia, tem uma igreja lá, uma igreja batista. Na verdade é chamada de Missão Batista. E o irmão Max, uma bênção de Deus, aquele homem, tem sido o servo do Senhor ali para abençoar aquelas pessoas. Nós, lá da igreja em São Simão, eu já tive lá algumas vezes, nós já fizemos culto lá e foi uma bênção assim à noite, um lugar muito legal. A gente fez um culto muito grande, veio o pessoal do acampamento, criança. Me lembro de uma vez à noite lá, a gente fez um culto maravilhoso e pôde pregar o evangelho e encheu de gente lá do acampamento. Foi uma bênção, os irmãos de São Simão. E foi assim muito bom e é uma igreja que a gente pôde de algum modo, né, uma missão que a gente pôde de algum modo estar próximo. E eles estiveram algumas vezes em São Simão também, celebraram ceia com a gente. Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto demais do Max, respeito aquele homem demais, um homem trabalhador, esforçado. É só você indo lá mesmo no acampamento para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Bom, eu recebi a notícia essa semana de que eles têm um local onde eles se reúnem ali. Um local muito simples, e eles se reúnem ali. É o templo, é uma igrejinha, é uma missão ali batista. Lá fora está escrito Missão Batista. E eles tiveram um problema estrutural naquele prédio, tá? Segundo os irmãos de São Simão me disseram, tá correndo um risco de cair, tá perigoso. Bom, os irmãos de São Simão então se sensibilizaram com a situação e falaram, vamos fazer alguma coisa, a gente não pode deixar desse jeito. Eles entraram em contato. E o jeito que eles criaram lá é de fazer um levantamento e as pessoas que puderem ajudar a eles arrumarem a estrutura do local para que aquilo não caia e continue tendo ali aquela igreja, aquela missão, aquele local de reunião. E eles mandaram para mim, eu vou colocar aí, vou pedir para Keila colocar no vídeo. E depois, durante a semana, a gente põe no grupo da igreja também. Eles fizeram um levantamento, se 50 pessoas contribuíssem com R$ 30, eles conseguem fazer o que tem que ser feito lá e tem que ser arrumado, tá bom? Então é um propósito lá da igreja em São Simão. Eu gostaria que a gente abraçasse. A Bíblia diz que cada um contribua de acordo com aquilo que foi proposto no seu coração. Essa é a regra que deve sempre vigorar nos homens e nas mulheres de Deus. Se o Senhor colocar no teu coração o desejo de ajudar, se você sentir a vontade, olha, eu quero ajudar o assentamento, eu quero ajudar essa missão, eu quero fazer algo, faça isso, tá bom? Contribua com R$ 30, com mais ou com menos. Tem o endereço lá da conta bancária, tem também o Pix, é a Bia Garcia, a irmã de São Simão que está responsável pela coleta. E quando a gente conseguir todo o montante, eles vão dizer, olha, já conseguimos aí e vamos arrumar a missão, tá bom?
É só você pegar depois aí o endereço, transferir o dinheiro ou o Pix e depois avisar a Bia, só para ela fazer a contabilização, tá bom? Participe. Não deixe de participar não. Se você pode e se o seu coração te mostrou que é para você ajudar, ajuda, tá bom? E que tenha certeza, não vai faltar nas suas mãos. Se você tem vontade, mas não tem condições, faça isso, sem ter condições. Porque o Senhor, ele dá semente àquele que semeia. A Bíblia diz que cada um contribua de acordo com o que foi proposto no coração. De repente você diz hoje, olha, eu quero contribuir, eu quero ajudar, mas eu não tenho hoje. Você não tem? Quem dá é o Senhor. Ele é dando ouro, o dono da prata. Fala isso com ele. Fala, Deus, eu quero contribuir, mas eu não tenho. Depois você vai ver que o Senhor vai providenciar para que você tenha. Se ele coloca desejo no coração, ele também faz com que aquilo se torne possível e realizável. Tá bom? Missão Batista em São Simão, no acampamento Mário Covas. É uma bênção, é algo magnífico, lindo de ver. Deus te abençoe. Escute agora essa canção e logo mais a gente volta e Deus vai falar com a gente. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, nas mãos de meu Jesus que vivo está. Olá, graça e paz, boa noite. Deus te abençoe, abençoe você, a sua família, todo o seu lar. É uma alegria estar aqui com você nessa noite para a gente poder juntos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de orar junto com você e pedir a Ele que continue nos guardando, nos protegendo, livrando do mal e nos conservando nas tuas mãos. Feche os olhos comigo, você que pode, e você que não pode, apenas eleve seu pensamento a Deus, onde você estiver. Meu Deus e Pai, nos abençoa, nos guarda, nos sustenta. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tem feito em nossa vida, pelo teu amor, misericórdia, pela tua graça, pela tua proteção. Eu te peço nesse momento, pela vida de cada um que está unido, Senhor, pela tua igreja que se une nesse momento em torno da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, trazendo luz, trazendo esperança aos nossos corações. Nos abençoa, Deus, fazendo com que a pessoa de Jesus brilhe mais diante dos nossos olhos. Em nome do Cristo, o teu servo, o teu enviado, o teu ungido, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa última semana que passou, o que é que tem passado pela sua cabeça? Nesses últimos dias, nesses últimos 5 dias, 7 dias, o que é que você tem pensado? Em outras palavras, quais são as coisas que mais têm ocupado lugar no seu pensamento? Você tem ficado em casa na maioria dos dias, ou pelo menos a maioria de nós, todos os dias.
Você tem deixado de ver as pessoas com quem você estava acostumado a caminhar, andar, conversar, um período de isolamento. E nesse período, o que é que você tem pensado? O que é que você pensou ao longo do dia de hoje? Quantas coisas vieram à sua mente? E a minha pergunta para você agora, que já de repente tenha refletido aí, feito uma autorreflexão, a minha questão para você é que você examine. A maior parte dos teus pensamentos diz respeito às coisas que acontecem nessa terra, diz respeito às coisas que aconteceram aqui na terra nessa semana, ou diz respeito às coisas que acontecem lá no céu e aquilo que ainda há de acontecer no céu. Pois é, se nós formos sinceros, eu acredito que a maioria de nós tem gastado muito tempo, queimado muitos neurônios, se é permitido a gente falar assim, pensando nas coisas aqui da terra. Eu quero nessa noite verificar com você aquilo que Deus diz para nós a esse respeito. Como é que você deve conduzir os seus pensamentos de modo que agrade a Deus e você possa viver aqui na terra, nesses dias, apesar de tudo que te cerca, com qualidade, com a presença de Deus de maneira muito clara, notória no seu dia a dia. Isso é possível, mas desde que você faça a sua parte, porque Deus já fez a parte dele. Cabe a mim, cabe a você assumirmos a nossa posição diante do Senhor no reino de Deus e simplesmente obedecermos. O que é que tem passado nos seus pensamentos? O que é que tem ocupado lugar aí na sua cabeça? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero ler com você aquilo que diz o apóstolo Paulo para a sua igreja, para nós, para mim, para você, para todos aqueles que acreditam na pessoa de Jesus, na sua obra salvadora pelo homem. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, ou seja, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, lá do céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Presta atenção. O apóstolo Paulo parte de uma afirmativa. A afirmação dele é que, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que agora vocês conhecem a esperança da vida eterna, já que um dia na sua caminhada, você homem, você mulher, você se deparou com a notícia do Evangelho e você encontrou razão de existir aqui na terra e você se arrependeu dos seus pecados e você creu com todo o teu coração, sua alma, seu entendimento, nos teus pensamentos, você creu, você acreditou, sem sombra de dúvida, naquilo que Deus fez por você na pessoa de Jesus e você nasceu de novo. Você um dia morreu, aquele velho homem, aquela velha mulher, aqueles velhos hábitos, velhas manias, aquilo que você simplesmente fazia porque estava em você, aquele pecado que habitava em você e que fazia com que você o servisse durante todo o tempo. Um dia isso morreu quando você encontrou Jesus, quando Cristo nasceu no seu coração. E aí, quando a gente morre para esse mundo, a gente renasce. Ou a gente é nascido de novo e agora a gente nasce em Cristo. Uma nova vida, novos pensamentos, novos objetivos, um novo caminhar, uma esperança, novas razões, novas oportunidades, tudo novo. Aquele que está em Cristo, já dizia o apóstolo Paulo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O velho homem, a velha mulher foram sepultados, agora tudo se faz novo. Preste atenção nisso. E aí Paulo diz, olha, já que isso aconteceu com vocês, isso é para cristão. Isso é para aqueles que de fato nasceram de novo. Para aqueles que ainda não nasceram de novo, isso pode não fazer sentido. Porque essa palavra é direcionada especificamente para aqueles que já ouviram a mensagem do Evangelho de Cristo. E para aqueles que já experimentaram a vinda do Espírito de Deus sobre eles. Esquentando o coração, abrindo os olhos, fazendo o coração bater mais forte, trazendo alegria. Então, já que vocês nasceram de novo, e aí ele conclui, agora procurem as coisas que são do alto. Procure.
existe algo para você fazer, para mim fazer, uma procura. Quando a gente procura algo, e os homens aí vão saber muito melhor talvez do que as mulheres, quando tem que procurar alguma coisa que sabe que tem em casa, mas não sabe onde está. Então eles têm que sair pelos cômodos da casa, procurando, perguntando, eles têm que fazer algo. Ninguém procura uma meia sentado no sofá. Se bem que alguns homens aí, eu sei, ficam pedindo para os filhos ou para a esposa, né? Cadê minha meia? Onde foi parar aquela minha camiseta? Onde foi parar aquele meu pé, meu outro pé do sapato? Mas quando a gente vai procurar de fato, a gente se levanta do sofá, a gente se move, e a gente faz alguma coisa para conseguir alcançar aquilo que a gente procura. O apóstolo Paulo está dizendo, você que já nasceu de novo, você que já tem o Espírito Santo em você, tem que levantar do sofá, você tem que caminhar, você tem que procurar algo. E esse algo é coisas, é mais de uma situação apenas. Procurem as coisas que são lá do alto, do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quando alguém nasce de novo, agora ele nasce e está em Cristo. A mente dele é renovada. O futuro dele é completamente transformado. O passado dele é apagado. E nem mesmo Deus se lembra. De propósito, Deus se esquece dos pecados daquela pessoa. Tudo é novo. Há uma novidade. E agora, nessa novidade de vida, você tem que caminhar, se esforçar e procurar as coisas relacionadas ao reino de Deus. As coisas concernentes aos céus, ao lugar onde Cristo está. Preste atenção. Eu sei que você vai entender. Acompanha comigo. Versículo 2, ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É uma ordem, é uma afirmação. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Mantenham os seus pensamentos. Olha, se eu levantar minha mão aqui agora, minha mão está erguida. Se eu soltar, ela abaixou de novo e agora encostou na minha perna. Mas se eu levantar minha mão, e para que ela continue nessa posição, eu tenho que fazer força. Eu tenho que manter a minha mão. Eu tenho que decidir na minha mente que eu vou continuar com ela erguida. E se eu ficar com a mão levantada, mantendo ela assim ao alto, depois de um tempo eu posso até cansar. E aí eu vou ter que ter mais esforço ainda, porque ela vai querer abaixar. A lei da gravidade vai fazer efeito, mas cabe a mim, durante todo esse tempo que eu estou falando, manter a minha mão ao alto. É uma decisão que eu tomei. E eu consegui. Você viu, você é prova e testemunha disso, que eu consegui manter a minha mão levantada durante o tempo em que eu desejei. Paulo está dizendo assim, ó, mantenha, se esforce. Não é tão simples assim, mas mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. É uma ordem para aqueles que já nasceram de novo. É uma ordem, portanto, para você que faz parte da Igreja de Cristo. É uma ordem para você que acredita nesse Jesus que veio ao mundo. É uma ordem para você que você fique pensando nas coisas que acontecem no céu. Durante essa semana, quantas vezes você pensou naquilo que é eterno? Essas coisas aí que têm ocupado lugar na sua cabeça, ocupado as suas preocupações, são coisas eternas ou são coisas passageiras? São coisas que vão existir no céu ou não? Muita gente tem ficado mal, tem ficado doente, porque tem pensado em doença, tem pensado que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo, tem pensado nas possibilidades, tem pensado no que tem acontecido do outro lado do mundo, tem se polarizado. Muitas pessoas têm ido para um lado ou ido para outro em questões políticas e aí ficam defendendo lados, polos, extremos. Isso nunca é bom. A Bíblia inclusive diz, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, não sejas demasiadamente sábio e nem demasiadamente justo. O que significa isso? Extremos. Não vá muito para um extremo, nem muito para o outro. Se você for muito justo, demasiadamente justo, pode ser que em um dado momento você vai se esquecer de ser misericordioso. Então, nunca extremos, nunca polarização. E tem muita gente nas igrejas que estão se polarizando, indo para extremos, defendendo políticos, criticando outros. E isso não tem absolutamente nada a ver
com aquilo que acontece no céu. Você consegue compreender isso? Muita gente tem pensado nas coisas que têm acontecido do outro lado do mundo em relação à pandemia que tem assolado a humanidade. Deixa eu te lembrar uma coisa. No céu não vai ter nenhuma doença. Se você tem passado a semana pensando em doença, isso é coisa terrena. Isso não é coisas do céu. E a palavra de Deus está mandando você, mandando a mim, a pensarmos, a manter os nossos pensamentos, a nos esforçarmos, a fazer a nossa parte, a nos lutar contra a nossa vontade, como eu tive que lutar contra a vontade de abaixar minha mão, a fazer a minha parte para pensar, para continuar pensando nas coisas que são do alto. Pois é, se a gente fizesse exatamente aquilo que Deus nos manda, a nossa vida na Terra seria muito mais fácil, muito mais alegre e muito mais feliz também. A não ser que você trabalhe em alguma instituição científica e você seja encarregado de produzir algum tipo de medicamento, aprimorar uma dessas vacinas aí que estão sendo espalhadas e úteis em todo o mundo, a não ser que você seja uma dessas poucas pessoas que trabalham diretamente com isso, todos os seus pensamentos relacionados a doenças, a vacina, não tem nenhuma utilidade. Você já parou para pensar nisso? Você não tem a possibilidade de mudar absolutamente nada. Você não tem a possibilidade de escolher sequer a vacina que você vai tomar. Porque isso são decisões que os governos estão tomando. O que eu quero que você perceba é que talvez eu tenha falado com gente agora que passou uma semana de sofrimento, de tristeza e de amargura. E passou essa semana assim, porque não fez aquilo que a palavra de Deus manda. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas do céu. Pense em Cristo. E de repente você diz assim, olha, mas então como eu faço isso? O apóstolo Paulo já dizia para nós, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nós levamos cativo, preso, aprisionado, como se a gente colocasse algemas de fato nas mãos e nos pés. Sabe em quem? No pensamento. Sabe o pensamento quando vai voando assim, começa a ir para os canais de televisão, começa a ir para o supermercado, começa a ir para o prefeito, começa a ir para aquele monte de lugar que só vai nos trazer preocupação? Pois é, a gente pega esse pensamento, coloca uma algema nas mãos dele, coloca uma algeminha nos pés dele, prende ele. E a gente leva cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Peraí, não vou ficar pensando nisso. Até porque eu sei que eu não vou mudar absolutamente nada do que tem acontecido. Sabe o que você pode fazer em relação às dificuldades que você tem vivido e às dificuldades que outras pessoas têm vivido? Orar. Essa é a sua parte. Orar. Mas orar é coisa do alto? Claro que é. O que é que as pessoas vão fazer lá no céu? Falar com Deus. As pessoas vão passar a eternidade adorando a Deus e conversando com Deus. Você tem feito isso durante essa semana? Tem adorado a Deus? Tem conversado com Deus? Tem falado com Ele? Afinal de contas, se você já nasceu de novo, se você já morreu para aquela vida de preocupações com as coisas da terra, com as coisas que vão ficar aqui na terra, é hora da gente mudar o nosso pensamento e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, nem que seja prendendo, aprisionando esses pensamentos que querem voar, querem ir bem para longe, para encher o nosso coração de preocupação e de tristeza, na maioria das vezes. Há um grande mistério que a gente não compreende em relação ao fato de a gente pensar. Muita gente pensa assim, por exemplo, olha, eu tô achando que eu vou ficar doente. Por quê? Ah, porque eu peguei uma chuvinha semana passada. E aí passa uns dias a pessoa fica doente. Tem gente que fala assim, olha, eu tô achando que eu não vou dormir essa noite. Por quê? Porque eu tomei um pouquinho de café na hora do almoço. O que eu quero dizer para você é que tem muita gente que pensa algumas coisas e depois aquilo que ela pensou se torna realidade na sua vida. É um grande mistério. Uma vez eu li um livro, um amigo me indicou um livro
bem grosso, assim, de umas 600 páginas. Um grande intelectual que falava sobre como a gente conseguia as coisas por meio do pensamento. E aquele homem estudioso, cientificamente falando, não era nada de misticismo, era ciência, o estudo da psicologia. Aquele homem chegava a afirmar que era possível, simplesmente pensando na realização de algumas coisas durante a noite, até dormir. O seu cérebro continuaria no seu subconsciente pensando naquilo e durante o dia seguinte, a semana seguinte, em algum momento oportuno, aquilo se materializaria. Bom, aquele homem traz relato de muitas e muitas pessoas que experimentaram a prática desse ensinamento científico como algo bom. Eu não vejo orientação bíblica para que a gente fique pensando dessa maneira, mas, de fato, há um grande mistério. A gente vê, por exemplo, um grande homem de Deus chamado Jó, lá no capítulo 3 do seu livro, versículo de número 25, quando aquele homem que vivia uma vida tranquila, de paz e de prosperidade, e de repente é alvo de uma grande tempestade de tragédias, uma após outra, que vem toda sobre a sua vida, ele surpreendentemente diz assim para nós: olha, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que eu ficava pensando que um dia podia acontecer comigo, aconteceu. É estranho, não é? A gente não tem explicações porque essas coisas são assim, mas isso de fato acontece. Eu sei que a Bíblia diz que com Deus é sempre assim. Isaías capítulo 14, versículo 24, o Senhor Deus diz assim: como eu pensei, assim será. Do jeito que eu pensei, vai acontecer, igualzinho, sem nenhuma mudança. Esse é o nosso Deus. O que ele passa na sua mente se materializa no nosso mundo. É assim com Deus. Não estou dizendo que vai ser assim também conosco, mas é bom lembrar que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Há um mistério nisso. E Jó nos traz um pouco de luz para isso. O que eu tanto receava, o que eu achava que podia acontecer, um dia aconteceu comigo. O que é que você tem receado? O que é que você acha que pode acontecer com você? Cuidado, cuidado. Isso pode ser uma indicação de que você não está obedecendo a palavra de Deus, está enchendo a sua cabeça, a sua mente com pensamentos daqui da terra, daquilo que vai passar. Eleve o seu pensamento para as coisas do alto. Fale com Deus, ore ao Senhor, adore a Deus. Veja como está o mundo. E você acha que esse mundo está solto, sem rédeas? O nosso guarda, o nosso Senhor, o guarda de Israel, não dorme, nem por um instante. Deus está observando, olhando tudo, nada, absolutamente nada saiu do seu exato controle. E você nasceu de novo, você está em Cristo. E em Cristo você está abrigado, em Cristo você está protegido. Nada, absolutamente nada acontecerá com a sua vida, com os seus, com aqueles que são objeto, motivo das suas orações, sem que o Senhor o permita. Nós temos um Deus e nós estamos em Deus e a nossa esperança continua sendo Deus. A palavra que vem contra nós, ou que vem a nosso favor, é a palavra de Deus. Nós não tememos o que pode nos fazer o homem, mas somente o que Deus pode nos fazer. A nossa vontade não deve ser de agradar homens, mas somente agradar ao nosso Senhor. E nesse dia eu quero te lembrar, agrade o teu Senhor obedecendo a Ele, pensando nas coisas do alto, mantendo os seus pensamentos nas coisas do alto, onde está o Senhor Jesus, a destra de Deus. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. Às vezes vai ser difícil. Às vezes, as notícias da TV vão querer fazer seu pensamento voar. E aí se lembra do apóstolo Paulo. Algema, como se fosse um passarinho, algema esse pensamento. Traz de volta e fala: você vai obedecer a Cristo. Eu vou orar, eu vou adorar o meu Deus. E quando você fizer isso, quando você de fato começar a usar o seu tempo durante a semana, não para ficar pensando naquilo que pode acontecer, naquilo que aconteceu, naquilo que você não pode fazer absolutamente nada para mudar.
e passar a adorar o Senhor, passar a orar ao Senhor, passar a colocar diante dele os seus medos. Sim, os seus medos. Não é pecado a gente ter medo. Muitas vezes o medo é necessário. O que a Bíblia nos manda é ter coragem. A gente olha para o Antigo Testamento e vai ver várias ordenanças do Senhor. Seja forte, seja corajoso. A coragem não é o fato da gente não sentir medo, mas a coragem é o fato da gente não ser paralisado pelo medo. A coragem é o fato da gente superar o medo. A gente passa por cima do medo por causa da coragem. Seja corajoso. O Senhor te deu um espírito de coragem. O Senhor te manda ser corajoso, ser forte, seja corajoso. E acredite que Ele continua cuidando de você. E coloca os seus pensamentos nele. Sabe? Usa os seus dias. Imagina o céu. Tem vezes que eu vou dormir e aí eu me deito na cama e por algum motivo eu sempre penso na mesma coisa. Eu começo nos meus pensamentos com a figura de Cristo na cruz. E eu não vejo um rosto, mas eu vejo um homem. E eu vejo o céu cinza e eu começo a imaginar aquela escuridão e sangue, aquela figura do homem, o centro do universo. Todos os olhos voltados para ele e o meu também, nos meus pensamentos. O Cristo que morreu por mim, tudo que ele fez por mim, todo o sacrifício que Deus fez por mim. E se Deus foi capaz de fazer o que fez por mim, por você, o que é que a gente vai temer aqui na Terra? Qual é o mal que pode acontecer com a gente? Porque nada, morte, vida, nada pode nos separar do amor desse Deus. E o amor de Deus está na pessoa de Cristo Jesus. Grava isso no seu coração e na sua mente. Tranquiliza a sua alma. Tranquiliza o seu espírito. E obedece a palavra de Deus que está aqui em Colossenses. Pense nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Chega, você que tem pensado em tantas coisas que são aqui da terra, para e pense, isso vai ter no céu? Se não for ter, é coisa terrena. Não pense nisso. Você às vezes olha tanta gente passando por tantas coisas e fica completamente apavorado. Lembra de uma coisa, você não tem responsabilidade por todas as pessoas. Você é incapaz de ajudar ou de mudar a vida de todas as pessoas. Mas você é responsável pelo seu próximo. E quem é o seu próximo? Bom, Jesus nos ensinou quando ele contou uma parábola do bom samaritano. Seu próximo, creio eu, é aquele que de algum modo esbarrou com você. Você não vai poder ajudar todo mundo, mas algumas pessoas estão esbarrando com você. De repente tem pessoas do seu lado, na sua casa, são seu próximo. Às vezes tem pessoas da sua igreja com quem você tem tido mais contato, que tem aberto mais o coração para você, são seu próximo. Por essas pessoas você tem responsabilidade. Ore por essas pessoas. A gente pode orar de maneira muito genérica. Que Deus abençoe todos, que Deus proteja os doentes. Mas de repente tem um doente aí perto de você. E você sabe o nome desse doente. De repente tem alguém perto de você que está aflito, preocupado. De repente tem alguém perto de você que está saudável, forte e com emprego. Mas por dentro está tomado pelo medo e pelo pavor. Está próximo de você. Conversa com você. Desabafou para você. Esse aí é o seu próximo. Faça algo por ele. Faça algo por ela. Comece orando por essa pessoa. Estendendo a mão. Ajudando. De acordo com aquilo que Deus vai te mostrar e vai te orientar. Irmão, irmã, nada de ficar pensando nas coisas da terra. Faça como diz o apóstolo Paulo. Mantenha, tá bom? Pense e continua pensando. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês já morreram para essa terra. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida. Você não conhece tudo aquilo que Deus tem para você experimentar. Então pense, busque, como ele disse no início. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado,
Então vocês também serão manifestados com ele em glória. O mundo olha ao seu redor e fica desesperado por causa da tragédia e é tomado por medo. Aqueles que já nasceram em Cristo, que estão escondidos em Deus, o que espera eles é glória, é a manifestação de glória. Glorifique ao Senhor desde já por essa promessa. Por isso que vai acontecer um dia na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que confiaram toda a sua vida nas mãos desse Jesus Salvador. Pense, adore, ore. Decida isso nessa noite. Tome essa decisão. Vou parar de pensar nas coisas da terra e vou começar a pensar nas coisas do alto. E vou manter os meus pensamentos nas coisas do alto. Pense em Jesus. Pense na sua obra de redenção. Pense no céu. Pense em adorá-lo, em falar com ele. Coloca diante dele todos os seus pedidos, as suas queixas, reclamações, mas fale com ele. Oração, adoração. Isso vai ter sempre lá no céu, por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que o Senhor cuide de você, cuide da sua família e que o Espírito Santo, que Jesus disse é o Consolador, esteja sobre você, te consolando, agora, amanhã de manhã e durante todo o tempo, até a consumação dos séculos, até o dia em que na eternidade você e eu fomos recebidos por esse Deus que já está nos mandando ficar pensando lá, nele, na sua pessoa, na sua obra e naquele lar celestial. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Faça isso como um ato de obediência, de fé e de gratidão a Deus. Deus te abençoe. Até domingo que vem, se o Senhor assim permitir.